Então, rapaziada, eu tô aqui com o Cleiton. O Cleiton é o baixista da banda já desde os primórdios, lá atrás. O cara realmente já vem já com uma história boa. E na época, eu tava iniciando o projeto, né, desenhando ainda o projeto do que seria a Luz, a Má Sociedade, né, Farol, tudo mais. E eu tava na formação de banda. E aí o meu irmão, que é um cara também que é envolvido no meio também, conheceu esse cara, me trouxe ele, falou, cara, Leandro, porra, vai aqui, é, porra, conversa com o Cleiton aqui que o negócio vai adiante, vai dar certo e tal, e bota pra frente. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Foi verdade. Tu me deu tu fez uma ligação. Aí a gente Eu acho que foi conversou. no dia da parada do Renato, não foi? Não, foi não. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar do trabalho, cara. Acabado de chegar do trabalho. Eu já tava deitando já tava já apagando já quando o telefone tocou. Aí tu falou, não, eu vi o teu contato aqui no no. Renato, então? Foi eu que trouxe. Foi eu que trouxe. Caraca, eu lembrava que a gente se encontrou lá no shopping, eu, você, Renato e Rafael, a gente conversou no shopping, a gente comeu um McDonald's e dali partimos pro estúdio, cara. Não, não. Isso no primeiro dia. Não, essa parada foi o seguinte, eu tinha acabado de chegar em casa, eu tava já dormindo já quando o telefone tocou. Você falou, cara, eu encontrei o teu perfil aqui, tu é de Campo Grande, num aplicativo chamado Flamber, que era caramba, verdade, cara. Porra, isso aí, é verdade chamado mesmo. Flamber. Aí eu tinha deixado lá uma foto minha, né, com contrabaixo, e alguns falaram, sou baixista e tal, tô a fim de montar banda e tal, e minha ideia é autoral. Aí eu lembro quando você entrou em contato comigo, foi justamente por questão autoral. Aí tu tinha me mandado até o link do que você tinha gravado com o Wagner. Isso. Foi nessa pegada aí. Isso aí. Aí daí a gente marcou um outro dia, a gente se encontrou em Campo Grande. A gente se encontrou em Campo Grande, no shopping de Campo Grande. Lá no West Shopping. A gente trocou uma ideia ali. Eu lembro que a Carla e os garotinhos, os meninos. Tava enrolado. Aí a gente sentou ali, conversou ali, a gente marcou de se ver de novo. Aí o Renato, se eu não me engano, cara, a questão do Renato foi o seguinte, eu acho que eu já conhecia ele, assim, por ouvir falar, aí ele indicou o Rafael, que já toca com ele, entendeu? Isso aí. Na verdade, o Renato e o Rafael tinham uma banda paralela. Paralela. E eles estavam saindo desse projeto. E a gente chegou justamente nesse momento que estavam saindo de uma banda. A gente acabou trazendo eles. Isso. E a gente, teve essa situação que a gente foi ensaiar. E a gente praticamente se conheceu ali, cara. A gente tinha pouco tempo ali de... Não, a gente se conheceu ali. Praticamente ali. A gente chegou a trocar uma ideia muito rápido. Acho que um pouco antes. Acho que não sei se... Aí eu não tô lembrado se foi por telefone, foi por grupo. Aí depois a gente marcou no... Em que ano foi isso, cara? Isso aí foi em 2019. Cara. A pandemia foi em 2021? 2021. Então vamos lá. Foi em 2029, a gente se conheceu no final de 2020. Aliás, no final de 2019, se não me engano, entre agosto e outubro, um desses. Eu lembro que estava bem próximo de dezembro. Aí, nesse período aí, se eu não me engano, acho que menos de um mês depois, a gente marcou um ensaio. Eu tava até com um plantão pra fazer, aí acho que menos de um mês, cara. A gente marcou, a gente se conheceu mais ou menos no estúdio mesmo. Foi isso mesmo. Aí tiramos as músicas, né? Duas músicas, tiramos as músicas e partimos pro estúdio pra ver qual é. Foi isso mesmo. Foi uma parada maneira mesmo, aquela experiência foi muito boa. Eu mesmo fiquei, assim, assustado com o resultado, né? Depois que eu vi o vídeo, que eu lembro que tu gravou no teu celular. Eu gravei num celularzinho pequenininho. Aquele bananadinha da cobrinha ainda. Muito ruim, cara. Não, foi num LG, cara. Eu sei, da cobrinha ainda, bananadinha lá, tu botou pra gravar o LG, lá. Aí eu botei horrível. Eu botei num lugarzinho lá que tinha no estúdio lá pra ficar alto, pra pegar todo mundo. A verdade não era nem pra ter gravado o vídeo, cara. É porque quando a gente tava começando tocar, é interessante você salvar o áudio. Você ouvir o que precisa melhorar. Até hoje tal. aquele vídeo reverbera, porque apesar da qualidade de ele som... foi importante, porque quando a gente foi tocar a música autoral, eu lembro que a gente tocou as 3 numa paulada só, né? Aí, tipo assim, tinha estúdio, acho que tinha mais de 1 hora ainda sobrando ainda. Falei, cara, tu tem alguma coisa aí? Eu lembro que eu falei, tem alguma coisa autoral aí? Tenho. Aí, tem ideia dos acordes mais ou menos? Só pra gente não ficar catando mira aqui. Passou os acordes na hora. Aí na hora eu bolei mais ou menos a introdução, né?
Passamos uma vez, ficou mais ou menos. Aí passamos a segunda, Foi. deu pra dar uma fechada no caixão. Aí na terceira ficou final. Fechou. Tinha uns detalhes de baixo no meio. A gente tinha posto Até a música aquela do introdução. Capital, do Paralamas e do Rapa, né? Isso. A gente acertou a música de primeira. Pau! É. E aí e tinha sobrado tempo pra cacete. A verdade foi o seguinte. A gente O que foi interessante foi o seguinte. Autoral. Foi isso mesmo. Qual música a gente tocar? Foi, se eu não me engano, foi o Calibre. A primeira foi o Calibre. Passamos, pô, ficou legal. Agora eu falei, cara, agora vamos gravar a Vera. Aí foi que eu tive a ideia de gravar. Foi isso mesmo. A gente deu a primeira paulada, bateu. Agora vamos registrar. Então, o que eu fiquei mais assustado foi exatamente isso. É porque a gente tinha acabado de se conhecer, fomos pro estúdio ensaiar, a princípio a gente não sabia o que ia rolar. E a gente, matou de primeira as 3 músicas. Foi assim, certeiro. Pá, pá, pá. Eu acho que ficou, quando a gente terminou todas elas, a gente não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer, tinha tempo de estúdio. Acho que tinha 1h15, 1h17 de tempo ainda. Pô, tinha muita coisa ainda pra rolar ainda. Aí por isso que perguntei se tem alguma coisa autoral aí, cara, alguma coisa? Tem. Pô, eu vou te falar, foi uma pena aquela banda não ter saído assim, a gente não ter seguido junto, né? Foi. O Renato e o Rafael também. O Rafael questão de trabalho, caso de trabalho também. O Ceará também e tal, mas porra, o Renato também, negócio de trabalho, foi pra Cabo Frio, tá morando em Cabo Frio e tal. E aí, tipo, acabou que a gente não seguiu, mas 2 caras também incríveis também, 2 excelentes músicos, os caras são sensacionais, assim. Pra ponto de partida, a gente teve foi dali que a gente deu pra ver como seria mais ou menos o andamento da coisa. Porra, esses caras são bravos mesmo. E assim, depois veio o Ronald, aí a gente, né, fez aquela nova roupagem das músicas, trouxe o Bruno e depois o... Como é que é o nome do outro, cara? Foi o Bruno e o João Vitor. Isso. E o João Vitor. Aí o João Vitor também botou um lance de guitarra lá pra gente também, lá fez uma música ou outra. E aí, pô, a parada fluiu, ficou maneira mesmo. O resultado ficou, ó, top dos top. Interessante. É isso. Então, falando um pouco sobre a experiência de gravar ao vivo, algumas músicas do trabalho foi feito esse tipo de gravação. A gente seguiu o modelo de juntar a galera toda no estúdio, né? Botar todo mundo junto no aquário para poder tirar uma sonoridade legal do trabalho. E, bom, para esse trabalho foi minha primeira experiência, né? Até então eu não tinha passado por isso. Toda a gravação que eu tinha participado foi linhas de gravação individuais. A gente não tinha passado por esse processo de gravação ali todo mundo junto, né, no estúdio e tal, mas foi uma baita de uma experiência. Gravar todo mundo junto foi bem bacana. Deu aquele ar de show, de ao vivão, né, tipo, que a galera curte de ouvir e tal. Ajuda também a questão do entrosamento da banda, né, a galera já começa assim, já a entrosar, começar a querer realmente já estar no palco e mostrar realmente o entrosamento. E aí, falando de gravação e propriamente de ensaio, tem uma história também bacana que foi a primeira vez que a gente se uniu, né? Assim, que eu falo a gente, eu, esse cara aqui, e Renato e o Rafael, que foram a nossa primeira banda, que a gente não chegou nem a denominar a banda, a gente se encontrou, trocou uma ideia rápida e dali mesmo partiu para um estúdio para poder ver como é que ficaria o nosso primeiro ensaio como banda. E, porra, o entrosamento foi perfeito. A gente até chegou a postar no canal do Instagram alguns sons que a gente tirou nesse dia. Foi um som do Rapa, não foi isso, Pedro? Foi o Rapa. Foi Paralamas, né? Paralamas e uma do Capital. E uma autoral. E uma autoral, exato, foi isso mesmo. E aí, tipo assim, porra, fizemos esse som e assim, a gente tinha acabado de se conhecer, cara. A gente tinha acabado de se conhecer. A gente se conheceu, trocamos uma ideia rápida, dali partimos pro estúdio para ver o que ia rolar. E, porra, foi entrosamento máximo, assim, perfeito. A parada fluiu muito. Parecia que a gente tocava já há anos juntos. E, porra, dali surgiu uma amizade também bem bacana também. E, enfim, a coisa começou a partir para uma esfera maior, assim, a nível de projeto, a partir dali. E aí o Cleiton aqui pode falar melhor do que eu aí em relação à questão da gravação, tem mais estrada, já conhece bastante aí, já tocou com muita gente importante. Fala aí, Cleiton, o que você tem a dizer sobre gravação ao vivo? Como é que foi a tua experiência lá com a gente, para poder tirar o som do Veríssimo? Conta um pouco aí como é que foi a tua experiência, cara. Então, vamos lá. Antes da gente ir pro estúdio, a gente já tinha uma ideia mais ou menos do que queria ter um caminho, né? Um ponto de partida. Então, assim, para gravar para mim foi tranquilo, porque quando você já
tem um pouco de estrada, a gente já entende um pouco como é que funciona um pouco do estúdio, isso ajuda muito na questão de você executar rápido a música, ter boas ideias, né, para gravar. E a música, para mim, para mim foi a mais tranquila no sentido assim, porque ela é bem direta, ela é bem É verdade. uma música que tem um chão, né, cara, ela vai direto, ela vai do início ao fim nessa pegada, tem uma variação, mas é muito coisa muito pequena, mas assim, simples por sinal. E muito boa, né, porque é uma música direta, com um chão, a música tem um chão muito bom, uma levada muito boa. Eu acho que isso para tocar ao vivo é muito interessante, entendeu? Acho que é uma das músicas que não poderia faltar no repertório para tocar de cara, né? Ela é bem presente, né? Ela é bem maçuda, né? Então, assim, ficou bem interessante. E essas linhas de baixo que você desenvolveu pra gente lá, como é que foi? Quais ideias que te inspirou, o que te trouxe? Quais foram as referências que você trouxe para essas linhas de baixo que você desenvolveu nessa música em especial, Veríssimo, né, que a gente vai estar lançando agora? Então, por incrível que me pareça, eu sou um cara muito orgânico. Eu evito de, às vezes, ficar ouvindo muita coisa, até para não chegar ao ponto de copiar é, talvez alguma referência ou de repente alguma coisa que você ouviu. Eu tento ser um cara mais original possível, até porque para dar pro trabalho, dar uma coisa de orgânico, sem aquela coisa, você tá lembrando, tocando, lembrando alguém. Eu acho que você ter a tua identidade, acho que é o grande lance da parada. E pra mim, eu não tive dificuldade, cara. Quando eu ouvi mais ou menos o chão que ficou, eu falei, cara, acho que o baixo, tô precisando de um bom baixo aqui, tocando e gravando ela. E foi simples, foi muito fácil, E a foi referência? tranquilo. Cara, a referência eu não puxei nada de ninguém, não. Foi Foi. natural mesmo, foi. Assim, eu acredito que todos os baixos que foram gravados e algumas coisas de ideias, claro que é natural você lembrar de alguma coisa, mas tentar fugir o máximo da estética que você tem na cabeça, né, de uma referência, e tentar fazer uma coisa muito mais orgânica, muito mais autoral. Eu sou um cara que eu valorizo muito isso, entendeu? Eu acho que é o É grande isso. lance, é você se descobrir no som que você está fazendo coisas novas, sem copiar. Evitar de, pelo menos eu tenho essa característica de evitar de ficar ouvindo muita referência para não trazer tanta referência para o trabalho ter, ter sua cara, ter sua identidade. Eu acho que isso é a parada. Senão, você copiar os outros fica uma coisa meio. Pra que você tá ali? Pô, Entendeu? cara, isso aí que tá falando é uma coisa que realmente acontece no meu processo de criativo, né, de composição e tudo mais. Eu também tento me. Eu tenho as minhas referências, você sabe quais são, inclusive. Uhum. Mas eu também procuro realmente trazer uma coisa mais pessoal para poder, assim, não ficar tão, Uhum. como é que eu posso dizer, como fosse realmente algo oriundo de um trabalho já concluído, né? Fazer uma coisa ímpar, uma parada Uhum. que fique realmente com a minha cara, com a minha identidade, né? Então, assim, eu também vou nessa mesma linha. Acho que a galera toda que trabalha com a gente também segue essa mesma É, pegada. Tem as referências e tudo, mas sim. consegue, né, em cima daquilo ali, criar uma identidade. Quando você tá com pessoas diferentes, né, que ouvem coisas diferentes, o risco de ter algo novo, algo mais orgânico é muito grande. Porque são estilos diferentes, formas de tocar diferentes, pegadas. Então, quando você junta essa galera e você para tirar um som, para criar, o negócio fica mais rápido, fica automático, fica mais orgânico. Eu sempre sou a favor de sempre fazer a parada autoral, tentar fugir no máximo das referências, né? Assim, do que a gente ouve, do que tá rolando no momento, ou coisas que são muito lá atrás, que são muito relevantes. Então, assim, eu sempre priorizei, dentro do teu trabalho, trazer coisas diferentes, no sentido de trazer mais uma questão mais original, identidade, mostrar uma identidade. E, cara, eu acho que o processo te dá a oportunidade de você bolar. Eu acho que Isso aí. o lance, cara, de você estar começando a fazer uma parada é você trazer a tua identidade, entendeu? Respeitando, claro, respeitando o trabalho em si, respeitando a proposta em si do trabalho, e você também ter aquele pé no chão de não ultrapassar essa linha do limite, entendeu? Então acho que você ter uma coerência na hora de tocar, na hora de arranjar, E o é bacana, interessante. e o Ser livre bacana, para tocar, né? verdade. E o bacana também, cara, que isso aí é uma opinião minha, tá? E aí fica aqui a dica pra galera que tá começando também, que é o seguinte, porra, a gente, como banda, cada um tem uma referência diferente, né, cara? Sim, sim. Tipo, Nesse trabalho, sim.
Tu trouxe uma Nesse referência, trabalho, sim. eu trouxe uma, pô, o Ronald como produtor também tem a referência dele, que é Tem. diferente da nossa. É. Mistura tudo. Misturou tudo e deu no que deu, e né? sai uma parada Deu top no que aí, deu. parada maneira mesmo. E aí, como é que foi o lance da gravação ao vivo? Como é que foi pra você? Tu já tinha experiência de gravar ao vivo? Foi a tua primeira vez ali com a gente? Qual foi a tua... Tirando esse episódio aí da banda lá com o Rafael, com o Renato, em relação à questão do projeto em si, como é que foi o lance do gravar ao vivo pra tu? Foi tranquilo, porque, tipo assim, eu já sou um cara já de pista, de estrada. Tocar com todo mundo. Isso já ajuda muito. Existem dois tipos de músico. O cara que toca em casa, o cara que tá ali na meio escondido, e tem um cara que de rua, né? De pista mesmo, de você sair, ir pra estrada, ter o poder de tocar com várias pessoas, vários Só uma cantores. postura aqui, tu já tá quanto tempo na pista tocando com a galera aí? Rapaz, eu já comecei já na música, já indo pra paulada. Eu comecei com 14 anos, Olha aí. tocando violão. Aí, quando deu mais ou menos uns 15, eu sempre tive a vontade de montar banda. Minha parada sempre foi banda. E os 15 já começou já a montar aquela galera, a gente começou já a sair tocar, fazer bastante ensaio. Ensaio também ajuda muito a você ter aquela segurança na hora de você for tocar ao vivo, né? Cara, 16 anos eu já tava já rodando Já tava já. na pista já. Já. E tocou com gente Já relevante, tá. né? Gente grande já também. Toquei, assim, fiz muita participação muito rápido. Toquei mais com a galera do meio gospel. Eu vim dessa cena, né? Não, a galera toda da nossa turma ali é todo do meio gospel, né? Cara? Eu tive essa sorte, né? Eu tocar com algumas pessoas das antigas, mesmo que fosse rápido, uma participação especial, pra mim isso conta pra caramba, porque é um registro pra mim na minha memória, apesar de eu não ter isso gravado, até porque também na época a gente tá falando de 32 anos atrás. É muito tempo, não tinha celular. E o celular que tinha, quando começou a ter, era só de ligação, acabou, não tinha como se registrar. Então, se você não tivesse uma filmadora mesmo, aquelas grandonas, você não tinha como registrar. E muita coisa acontece espontâneo, né? Você tá num lugar, alguém te chama, alguém entra em contato com, te indica. Quando você vai ver, tu já tá no meio do fogaréu. Entendeu? E tem que desenrolar bem desenrolado. Não dá pra ficar querendo ou catando não, milho. cara, isso deu uma bagagem boa, não só pra tu poder gravar, como também tocar ao vivo, como também produzir, né, cara? Porque, querendo ou não, porra, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho da galera toda que gravou com a gente. Você foi um dos primórdios que iniciou, startou comigo, desde então, né? A galera que foi chegando, foi agregando, mas inicialmente era eu e você na ponta. Sempre foi assim, né? E você trouxe a galera, foi você quem trouxe o Ronald, trouxe Bruno, trouxe toda a turma pra poder né, compor o time. E a gente conseguiu realmente trazer um resultado, cara, fora do comum. A parada ficou absurda. Eu paro em casa pra poder ouvir o trabalho, cara. A gente teve lá em casa, a gente fica ouvindo junto. A gente, né, voltou no tempo ali ouvindo as coisas e tal, trocando uma ideia. Porra, e assim, a gente percebeu que a gente não deixa desejar em nada assim pros grandes, né? Que a gente tá ali, né? Chegando ali bem robusto, né? Com um trabalho bem robusto, um trabalho bem autoral, original e, porra, querendo ou não, um pouquinho da identidade de cada um ali, a gente consegue identificar ali um pouquinho de cada um. Exatamente. Em cada processo criativo da música. De todas as músicas tem essa particularidade, né? Um pouquinho do Cleiton no baixo, um pouquinho do Ronald no teclado e na batera, as guitarras do Bruno, então nem se fala. Cara, foi um trabalho, porra, fora do normal, assim. O pessoal vai curtir essa parada. O bom de você estar tocando bastante ou não é você conhecer as pessoas. E você saber, você selecionar as pessoas que podem, numa situação que pinta em cima da hora, quem você pode contar ali. Pô, cara, entendeu? Bom gancho, bem colocado. Assim, isso aí eu penso pra minha vida em relação à questão de projeto, né? Quando você fala de projeto, né, eu entendo o seguinte, para aquele projeto dar certo, não adianta. Tem que ter as pessoas certas, mano. Por aí. Porque se tiver alguém ali né, que não tá ali sincadinho com a gente ali, o negócio não anda, não adianta. Quantas e quantas bandas você já teve que se desfez? Eu também já passei por isso também e tal. Que a parada realmente... Por N motivo. Exato. Porque a galera não tá na mesma vibe, na mesma sintonia, a parada não anda. Eu acho que o sucesso também desse trabalho foi isso também, porque apesar das diferenças, acho que a gente estava com o mesmo objetivo ali, querendo fazer o melhor. Todo mundo se despiu da sua vaidade, todo mundo em prol da música, em prol do projeto e tal. Eu acho que isso também conta muito. É uma questão psicológica que fez com que o trabalho realmente ficasse bem robusto, assim, bem pancada. Assim, a vaidade a gente tenta tirar
Tirar do meio do Não, mas contexto. cada um tem, né, cara? Ali, Sim, todo sim. mundo tem a sua estrada, todo mundo tem a tua história ali, mas Assim, a galera é muito boa. Os caras que tocaram são pessoas inteligentes, são pessoas que sabem executar muito bem. são bravos O demais. Bruno, ele é um cara que a gente se conheceu e assim que a gente foi tocar, cara, a química bateu de cara, assim. Do primeiro ensaio foi show de bola. E no dia seguinte a gente tinha um evento pra tocar, cara. Então, assim, a gente tocou hoje, acho que no dia seguinte a gente tava indo tocar em outro lugar, o som rolou. Então, assim, quando eu Já gravaram percebi, junto já? a gente já Ao vivo? gravamos juntos, gravamos um disco ao vivo, ao vivaço. E assim, muito bom, por sinal. Muito bom. Gospel também, né? Dentro do meu gosto. Muito bom. Então, assim, o Ronald também é um cara que a gente trabalhou. Só que na época ele era batera, né? Então, assim, foi um cara também que. É um cara inteligente, né? Ele sempre Cara, é um o cara muito Ronald, inteligente. pra mim, o Ronald virou pra mim um produtor oficial assim, do projeto Bessie. A gente já tá gravando esse trabalho aqui, quer dizer, já terminamos de gravar, já vamos estar lançando aí a primeira música. Inclusive, rapaziada, ó, 6/8, tamo aí, hein, contando com a força de todo mundo aí pra fazer o negócio acontecer, hein? O Ronald, a gente já tá trabalhando pro próximo álbum, cara. A gente já tem 2 músicas já em andamento, em gravação, ou já tô escrevendo algumas outras coisas também. Quer dizer, não, terminando de escrever, né? Que são músicas que ficaram no meio do caminho, que eu tô tentando concluir devido à mensagem, devido toda a mensagem da música, né? O que a música quer dizer, então assim, acho que é importante. Acho que faz parte do próximo projeto que já tá já em andamento. E, cara, eu não abro mão do Ronald mais, cara. Você me trouxe o Ronald agora pra mim tá... Gente boa não dá pra você abrir mão. O Ronald... Eu quero botar os baixos aí, cara. Assim como eu tô trazendo você pra precisando galera botar os aqui, baixos cara, aí. eu quero trazer o Ronald, cara. O Ronald e o Bruno também, que são dois caras que... Dois irmãozão, assim, que pegou na mão ali e seguiu adiante, tá com a gente até hoje. E certamente vai... Dois caras... Você que bom pra trouxe, botar né? na Tu que trouxe parada. os caras. Foi. Gente boa, não dá pra deixar passar batido, não. Não dá, não. Os caras são bravos demais. Porra, então, assim, o time tá bem forte aqui. E realmente eu conto com a força da galera aí. Espero que dê tudo certo. Vamos que vamos. Dia 6/8, veríssimo. Então, falando um pouco sobre a questão do álbum Farol, primeiramente o nome Farol ele foi uma ideia do meu irmão, né? Que eu já tinha as músicas já prontas, só assim, faltando produzir, né? Quando eu falo música, é melodia e letra. E aí tava nessa fase de produzir as músicas, a produção, e a gente tava já tentando já achar um ponto em comum em todas as músicas, né? O que cada música ali tinha de em comum. E o que nós encontramos ali é a questão social, né? Então, assim, todas as músicas do álbum, elas trazem para um viés social, né? Então, assim, uma fala de uma coisa política, uma outra coisa fala de uma coisa de mentalidade, né? A nível de não procrastinar, outra coisa de sonho, de correr atrás. Mensagens positivas, né? A ideia é essa. E muito voltada para o dia a dia, muito voltada realmente para a questão social mesmo, assim, numa maneira bem ampla, né? da palavra. E aí, o nome Farol foi justamente isso, porque é dar luz a essa coisa social, é dar luz realmente a toda essa questão. Então, assim, cada música ali, ela traz esse viés, e aí já tinha todo o projeto formatado, isso antes de conhecer os caras, né, antes de conhecer a galera toda. E aí foi onde veio o Clayton, e o Clayton trouxe a galera a reboque, né? E aí, em cima disso, a gente conseguiu produzir tudo, né? Sim, as músicas, elas foram realmente seguindo nessa linha. O Ronald, por exemplo, quando ele veio, ele era baterista, né? Ele não estava nessa pegada de tecladista, hoje ele se identificou como tecladista, mas na época o lance dele era batera. E aí eu passei para ele as minhas referências, passei para ele as minhas ideias do que eu gostaria que tivesse impresso ali em cada música. E o Cleiton já sabia já a minha pegada, porque o Cleiton foi que me trouxe o Ronald, então eu tinha tentado essa ideia. Cara, aí foi uma coisa bem natural, porque ele veio trazendo a galera e a galera veio entendendo o que era o projeto, o que era a proposta, exato. E aí a coisa foi fluindo. A coisa foi andando. A gente foi fazendo de maneira pausada, música a música. A gente marcava um dia na semana, se reunia, a gente ficava praticamente um dia inteiro, um sábado inteiro, um domingo inteiro, a galera reunida de 8 da manhã até 6, 7 da noite, só trocando ideia sobre música, sobre ideias, sobre referências, sobre o que a gente poderia fazer para ficar fora dessas referências, para soar natural, como o Cleiton bem colocou, ou seja, a gente trazia uma ideia, aquela ideia ficava similar a alguma outra coisa já existente no mercado e a gente pensava alguma coisa para ficar diferente. Então, assim, trazendo sempre um elemento
ímpar para poder dar uma originalidade no projeto. Então, assim, isso demanda tempo, né? A galera realmente se jogou no projeto ali e a parada fluiu. Então, assim, o Cleiton pode falar melhor do que eu, porque tava lá com a gente também nesse dia, a gente, né, foi suado, né, cara? É. Apesar de prazeroso, mas foi uma parada que deu um trabalhinho bacana de desenvolver. Foi um trabalho prazeroso. Vamos lá. Quando você chegou para mim e falou que tá pretendendo gravar as músicas, na hora veio o Ronald na mente, porque o Ronald já estava gravando com algumas pessoas e só que não tava assim meio que até que eu me lembre, tava meio que debaixo do pano, fazia uma coisa aqui, outra ali e tal. Eu já conhecia ele, já conhecia o caráter do cara, já sabia como lidar com ele. Eu falei, cara, tem um cara aqui que eu acho que vai funcionar na parada. Aí a gente marcou uma reunião, né? Marcamos uma reunião, a gente teve na casa dele lá, a gente trocou uma ideia. Foi verdade. Acertamos todo o esquema. Eu já tinha as referências das bases das músicas. Então, a gente estava indo já pro Ronald, eu já tinha mais ou menos 3 músicas já mais ou menos no gatilho. Tipo assim, vai ter um ponto de partida. Então, assim, eu tava já ciente do que ia rolar. Então, eu cheguei até a comentar com ele. Falei, cara, tem 3 músicas aqui que dá pra começar aqui e dá pra gente ter um ponto de partida. Se não me engano, a primeira foi o Silêncio. Acho que a primeira foi o Silêncio. Depois foi... Eu acho que foi Mas Eu Vou Conseguir, cara. Acho que Mas eu vou... não. Porque Mas Eu Vou Conseguir foi a primeira música que a gente pegou pra produzir, porque a gente já tinha passado por essa experiência lá com o Renato e com o Rafael, que foi a música que a gente já tinha já meio que mapeado ela e que tava meio que na mão já para poder já gravar. Eu acho que foi, mas eu vou conseguir. Acho que o Silêncio veio depois, porque o Silêncio, se não me engano, foi com Talvez pode ser foi que com o seja. Bruno. E o Bruno foi o cara que trouxe uns elementos, até um copo de café que o cara fez um negócio dos slides. Essa parada foi o seguinte, quando a gente começou a começar o processo de gravação, eu lembro bem de uma situação que é o seguinte, as bases, a gente fez as pré, né, do batera, tal, como guia, a gente fez as guias. Quando a gente começou a pensar, colocar o instrumental à vera, que seria as guitarras e tal, aí entrou o Bruno nessa parada. Quando o Bruno chegou, as camadas estavam todas esquematizadas, os trechos estavam tudo separado. Eu já tinha canetado as músicas praticamente todas. Então, assim, quando o Bruno chegou, até os baixos já estava pronto para ele. Não chegou. Conforme ele foi colocando as guitarras, eu tive que dar depois uma temperada em alguma coisa, dar uma mudadinha aqui, uma acentuação ali. Então, assim, foi mais ou menos essa pegada. Mas eu acredito que 90% das músicas, ou 85% das músicas, já estavam já prontas. Então, quando ele chegou, colocou as guitarras, quando finalizou todo o arranjo de guitarra, aí deu uma ouvida no material inteiro, né, na íntegra. E o interessante foi que eu achei que, por incrível que pareça, eu achei que foi um processo rápido, no sentido de... Eu pensei que a gente ia malhar mais um pouco na questão de elaborar um pouco o arranjo. Então, assim, também pensei isso também. teve algumas músicas que deu uma travada. Teve algumas músicas que deu uma travada e a gente precisou, às vezes, voltar 2 ou 3 vezes no estúdio para pensar. Mas depois que pegou pelo menos eu, né? Na época, quando foi gravar o baixo lá, deu uma penada no sentido assim, até para entender a proposta, porque eu tava pensando baixo, uma coisa. Tá vendo aquele pretão, aquele baixo? Tá, cara, eu ia trazer ele hoje. Eu até mostrei ele Porra, hoje. que aquele baixo é relíquia. Cara, Aquele baixo faz um barulho. Por incrível que pareça, eu tô agora com 7 contrabaixos. Eu tava com mais, mas ele é um Golden, um baixo Golden. Ele é um modelo meio pensado no Ibanez. Ele é um PJ. Então, assim, é um baixo muito bom e tem um timbre do caramba. Eu acho que ele casou. Eu acho que ele casou todos os baixos que eu tenho, por incrível que ele seja um Golden. Ele ainda continua sendo o é o meu baixo preferido, porque você bota a mão nele e parece que se entende. Os outros eu ainda tô pegando ainda. A mãe, o Fender, os outros eu nem conheço. Os outros eu ainda nem conheço, mas esse teu baixo pretão mas na hora que você toca ele já te manda o timbre maneiro. E foi o baixo que foi gravado mais... Qual é o nome da música do Branco? Mas eu vou conseguir. Mas eu vou conseguir. De cara foi o baixo. Eu falei, cara, o timbre dessa música tem que ser esse baixo. Tem esse camarada lá. Tá lá. Pô, ainda tem isso, né, cara? Tipo assim, tem um lance de cada baixo conversa melhor com essa Exatamente, ideia de música, teve esse álbum foi gravado com 3 contrabaixos. 3 contrabaixos. 2 de 4 cordas e um de 5 cordas. E literalmente as músicas pediam esses baixos.
Então, assim, tem música que pede uma coisa mais, um grave, um diferenciado, um som mais de madeira. O outro pede um som mais de captador, que é a questão apesar de ser um baixo passivo, esse Gold ele te dá um timbre bem regular, cara. Você pula do grave ao médio muito rápido. Então, assim, pro timbre ele ficou perfeito. Não, ele Pra ficou música, ótimo, cara. muito bom. Ali, o resultado realmente final ficou muito bom, assim, não tem que... Tá irretocável, o trabalho, sim, tá irretocável, tá muito preciso. Acho que todo mundo executou muito bem, todo mundo trouxe ideias pro trabalho. Cara, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque, galera, só para notificar aqui, a gente está trocando essa ideia aqui para vocês, né, terem conhecimento maior do que foi o projeto, mas a gente está falando de 2018, tá? A gente está em 2026, ou seja, de lá para cá a gente só veio só aprimorando, todo refinando, né, tudo que foi feito para entregar o prime do trabalho aí de anos de projeto, de desenvolvimento de projeto, tá? Não é uma coisa que a gente fez hoje, está entregando amanhã, ou, né, uma coisa assim de um dia para noite. Não, é anos de trabalho. Então, assim, só para deixar vocês cientes que a gente teve um carinho muito grande em relação a esse projeto, para poder entregar aí para vocês o prime de cada um de nós aqui, que realmente a ideia era entregar um trabalho bem consistente. E ficou, tá? A gente conseguiu alcançar o resultado, ficou muito bom. Vocês vão ter oportunidade de curtir. E aí, cara, voltando aqui no tema novamente, porra, a gente fez esse trabalho, ficou uma parada bem pancada a nível de instrumental, né, as ideias de baixo e tudo mais. Sim. Mas aí falando sobre a questão do farol, né, o trabalho em si, né, como eu te falei, as músicas elas trazem todas as músicas têm essa questão de um viés social e tudo mais. Teve a música em específico que eu lembro bem aqui agora, que é a música Realidade Abstrata. Exatamente. Que é a música que fala sobre racismo. Isso. Aí a minha pergunta para você como que você consegue entender melodicamente a música ali? Qual baixo fica melhor? Qual sonoridade fica melhor para tal tema, para tal desenvolvimento de linha de baixo, para aquela música em si? Como é que funciona isso para você? Então, vamos lá. Eu não sou só um baixista que sai tocando, né? Antes eu faço um laboratório, eu ouço todas as músicas para ver o que tá se falando, qual é a temática da parada, porque por incrível que, pelo menos na minha cabeça, ela funciona o seguinte: cada música, né, cada letra, ela conta uma história. Eu acho que no contrabaixo também é a mesma coisa. Existe um contrabaixo específico, às vezes, para cada música. Às vezes é um precision, né? Às vezes é um baixo sem corda, um som mais grave. Então, não parece não, mas isso faz a diferença. Na hora de você, quando você vai tocar, o baixo também precisa contar uma história. Ele precisa não simplesmente só sair tocando. Você tem que entender, às vezes, a letra. Até você entender a letra, te ajuda a você fazer um bom arranjo de contrabaixo, entendeu? Então, isso tem muito a ver. Eu dou muita atenção para isso. Eu vejo o baixo, assim, falando de arte agora, né? Assim, eu vejo o baixo como a moldura de um quadro, cara. Não adianta ter uma arte braba, porra, linda, um conceito foda, e, cara, aí você não ter uma moldura bacana. Eu acho que o baixo nada mais é que o contorno da obra. Dá uma textura, exatamente, uma parada diferenciada. A pancada, a pressão, cara, junto com o bumbo do... Uma música sem baixo não tem brilho. Não tem a parada. Isso já foi constatado, já. E aí o lance é esse, cara, porque você botar uma música lenta, uma música calma, uma música tranquila, que fala de amor, relacionamento e tal, aí tu pode fazer um baixo mais tranquilo que você, quase que o baixo fica imperceptível, tá ali no meio, rolando no meio de tudo. Agora, quando é uma música mais pancada, em especial quando é uma música que traz um tema como o racismo, por exemplo, que é uma parada dura de ouvir, né, de saber que rola nos dias de hoje, é preciso um baixo mais presente, um baixo mais pancada, um baixo mais... não só na questão da sonoridade, mas também na execução, na pegada do dedo aqui, ó. Exatamente. Na tocada mesmo do instrumento. Tem que tocar com vontade, com força. E essa música teve uns detalhes de baixo interessantes pra caramba, né? Porque quando você vai cantando a música, você vê que a letra vai dando uns caminhos. Isso, exatamente. Então, assim, principalmente no refrão, né, cara? Aquele refrão ali é matador, né, cara? E não dava pra deixar um baixo daquele de fora. Os slaps ali que tava ali, foi muito bem colocado junto com a voz. Então, assim, foi uma coisa... Eu tô falando, sabe por que eu falei dessa música? Por causa dos slaps, cara. Porque... ficou, cara, ficou muito bonito, cara. Eu tenho que até caçar, cara, esse vídeo aí pra te mandar, pra tu postar pra galera dar uma olhada. Que foi bonito, cara. Foi bonito, foi legal. Não é porque eu gravei... Assim, a gente tá porque tem um contexto da letra, tem um contexto do instrumental. Então, assim, ele casou legal, cara. Assim, eu tô aproveitando pra tocar nesse ponto, cara, porque a ideia aqui é te apresentar pra galera como baixista e falar como foi a tua experiência. Mas
a gente tá aqui no pré-lançamento, né, da música Veríssimo, Uhum. mas houve algumas músicas desse álbum, né, desse EP, que você teve que diversificar o baixo e cada baixo, como você falou, combina melhor para sonoridade, pro tema, enfim. Uhum. Eu tô, assim, louco para poder fazer esse lançamento logo, do Veríssimo, que tá aí dia 6/8 vai chegar. E assim, Maravilha. cara, a galera vai entender realmente a crescente do Não, trabalho, não, sente. do que foi aí Sente. música a música, né, cara? É. Veríssimo, como é que foi para tu fazer o Veríssimo? Qual foi o baixo que você Eu pegou? usei um baixo de 5 cordas. Um excelente baixo. E pelo fato a levada Deu em muito si. trabalho? Não deu não. Tranquilo. Por incrível que pareça, eu consegui mapear ela antes de sentar para gravar. Tem coisas que você faz um laboratório, você para um pouquinho e tal. Até que na hora de gravar lá, eu já sei lá, parece que tem coisa que vem na hora. E quando vem na hora, é o take que você tem que pegar, entendeu? Ah, Então, assim, não dá pra você ficar ali na música moscando, também, da composição também é a mesma coisa. entendeu? Então, Tem coisa assim, que a música Realidade Abstrata, por exemplo, foi uma música que me inspirou, foi uma capa de um livro. Ou pois seja, é. bateu ali, tu já caneta na hora, ali no baixo é a mesma coisa, né? Tipo, já Tem ouve, coisa que demora, já cara. sai ali. Tipo assim, tem coisas que demora. Tem coisas que demoram um pouco. Mas tem coisa que é o feeling. Graças a Deus eu tenho uma facilidade muito de arranjar rápido, ouvir e já ter já as linhas já. É uma coisa muito natural, De quem tem pista, né? Quem entendeu? tem Então estrada assim, já você consegue ouve um desenvolver. pouco, você já tem uma ideia. Pô, cara, esse baixo acho que vai ficar assim, é tal baixo, é baixo de 4, 5 cordas, você... Então assim, você tem uma ideia. Então assim, eu tenho esse feeling rápido, né? Isso para estúdio é valioso, porque, pô, estúdio é hora, é tempo. A música. Ainda mais na nossa dinâmica de trabalho, que a gente só não vive com música, né? Então isso conta muito, cara. No estúdio, é necessário que o músico seja preciso, mas sem perder a pureza e a essência. Porra, agora eu vou trazer Entendeu? um tema bem polêmico, cara, que pensei e lembrei agora. Não. E quando acontece, e aconteceu várias vezes com a gente lá, de conflito de ideia? Cara, isso é bom. É bom ter briga. É bom quando a gente Tu lembra se que estressa. Lembro. tivemos várias, né? Tivemos vários, cara. Mas, cara, assim, eu sou a favor da briga. Em alguns aspectos, eu sou a favor da briga. Por quê? Você se confrontar com o contraditório, isso é importante. Às vezes você está cometendo um erro que você não está percebendo, mas o cara insiste ali até, não, você está errado. Você tá, não é, esse não é o caminho. E você ter humildade, cara, para reconhecer e voltar atrás, pedir desculpa, voltar atrás e recomeçar. Porque, tipo assim, tudo bem que é o teu trabalho, mas para mim é uma coisa muito pessoal. O teu trabalho para mim é como é que fosse algo meu, né? Tipo assim, É nosso, cara. nossa, Trabalhar não, a música sim. é nossa, não Tipo tem essa assim, não, tipo, então a gente vai pensando, né, nessa questão desses conflitos que acontece, que é muito natural. Eu acho que tem que ter. Eu acho que é válido ter. Ruim quando tá tudo muito bom. Cara, eu acho que quando tudo tá muito bom, acho que tem que tem algo de desconfiar. errado. Tem algo de muito Quando tá errado. tudo muito certo. Alguma tem coisa algo de tá todo mundo dando um ok ali, você vê que o negócio não tá muito maneiro. É verdade. Mas eu acho que o conflito, cara, valeu muito a pena. As esquentações de cabeça valeu muito a pena. A discussão vale muito a pena. Foi verdade. Porque, tipo assim, Tivemos várias. mas isso mostra também que tá interessado em fazer um bom trabalho. Porque Pois é, cara. pra quem tá, pô, tem estúdio que você chega lá, tu grava e tu vai embora. Agora sexta-feira agora, eu gravei uma faixa lá, gastei acho que umas 2 horas pra gravar um baixo, cara, mas ele foi arranjado na hora. Eu tive que tirar as músicas na hora e arranjar as ideias, as linhas de baixo na hora. E não foram linhas simples não, cara, foram meio... Você ouvindo parece que é muito simples, mas na hora de executar, cara, dá um trabalho, velho. Então assim, foi o que aconteceu muito lá, isso aí. Lá, Não. o que acontece? Lá a gente tinha o Ronald como produtor musical, né? Tipo, o Ronald como produtor musical, a palavra final basicamente era dele. E aí, tipo assim, a gente no desenvolver do trabalho, eu vinha com uma ideia, muitas vezes conflitava com a dele, você trazia uma baixa, eu acho que ele também pontuava, cara, rolava e pra ficava caramba. essa discussão, para poder cada um defender o seu ponto Defender de seu vista. ponto de vista. Mas o bacana que você colocou é justamente isso, é que dá para sentir que a galera não era uma questão de ego, cara, não era uma parada assim, defender uma ideia para poder impor. A gente queria tentar chegar na perfeição do trabalho. Tudo em prol do então que tá ia ficar valendo, melhor, cara, tá valendo. No final, quando... Sabe que tem a minha memória esse dia, cara? Assim, depois que tudo, gravar tudo bonitão lá, tudo rodando bonitinho lá, ele deu o play e a reação não só dele, do Ronald, né? Como a nossa também, assim, vendo ele
feliz com o resultado, né, cara? Uhum. Ele, porra, dançando, curtindo e tal. E a gente, assim, tipo, contemplando, falando, caraca, ele, obrigado, Deus, obrigado, felizão, porque É. achou que aquilo fosse uma coisa realmente do Assim, astral, né, cara? não Porque é. a vibe tava muito boa naquele dia ali. A gente ficou um dia inteiro, cara, foi um domingo inteiro produzindo ali, É, pra chegar naquele resultado. Ficou chegando no bom pra resultado. caramba, velho. Tipo, o trabalho ficou muito Cara, pancada. assim, eu acho que o cantor solo, banda, tem que trazer algo diferente. Tem que ter uma proposta. Eu acho que não é muito legal você copiar. Então, Aí, isso assim, aí. o interessante, se você for pegar o trabalho e jogar para dentro do mercado e ver o que tá rolando, você vê que é uma parada totalmente fora da curva. Vou te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. O que que fez você aceitar o meu trabalho, a minha proposta? O que que fez tu aceitar vir pro meu projeto? O que que... Então, eu não. É aquilo que eu falei, cara, eu não sou só baixista, eu não sou só um cara que toca contrabaixo. Eu sou um cara que ouça a música. Eu tenho que sentir na hora de. Principalmente na hora de gravar, cara, é importante você sentir o que você tá fazendo. Ter consciência e sentir o que você tá fazendo. Porque a experiência de você sentir te abre um portal, te abre um leque que você começa a tocar, cara, naturalmente. E a questão da letra, cara. Eu sou um cara muito ligado na letra, Eu também. entendeu? Eu acho que bons arranjos de baixos que vêm através de boas letras. Às vezes até inverso. Mas a letra, cara, eu sou um cara muito movido à letra. O que a pessoa tá falando? Ainda mais quando envolve questão social, coisas que conscientize outras pessoas a um olhar diferente para a vida, na maneira de falar, na maneira de se comportar, da educação, da Eu tô forma de falando, você chegar. eu tô falando isso que eu vou te interromper. Eu Uhum. tô te fazendo essa provocação, cara, porque muita dessa galera que a gente trouxe pro trabalho, dessa galera que eu, assim, outras galeras, né, que Sim. não faz parte mais do projeto, mas que nesse caminho aí, né, chegaram a fazer parte, também vieram também desse mundo gospel. E porque, assim, a maioria dessa galera que é músico da pista, a maioria tá nesse mundo gospel aí. E por conta realmente de estar tocar, né, o gospel, né, tá Sim, sim. nesse meio, no meio do caminho desiste, porque, pô, cara, vou te falar, minha parada é gospel, vou voltar pra minha onda e tal, pô, vou largar o projeto no meio do caminho. Pô, você sempre foi um cara que não largou do começo ao fim, tá aqui comigo hoje. Até hoje, amizade de anos e tal. Uhum. E a desculpa, né, dessa amizade aí é a música, né? Sim. E aí, tipo, o que você acha que, o que você acredita que fez com que aquela galera pulasse o muro depois de ter aceito o projeto, mas largou o projeto no meio do caminho e voltou pro gospel? Por que você não fez esse mesmo caminho? Então, vamos lá. Eu entendo o seguinte: o meio gospel, né, colocando a música evangélica, apelidando de gospel, é o seguinte: isso é uma coisa muito pessoal, muito dentro da pessoa. E no meio secular, né, que na igreja as pessoas falam que é música mundana, né? Isso. Eu tenho um paralelo entre uma coisa ou outra. Eu vejo o que é música boa e música ruim. Músicas com boas palavras e música com palavras assim que vem denegrir não só a pessoa em si, mas todo um contexto de sociedade. Então, assim, tem muita música secular, cara, que eu paro pra ouvir a letra, cara, me remete muito ao meu gospel. Tem algumas coisas no meio gospel que eu ouço que me relembra coisa secular. Então, assim, esse paradigma me faz entender que o bom gosto da coisa é o que prevalece. A boa letra, a boa pessoa, o caráter. Então, assim, a gente tem em vários segmentos da sociedade, no meio da política, no meio dos trabalhos seculares em si, pessoas que têm bons caráteres Sim. e não. Tem todo E lugar, por cara. incrível que pareça, no meu gosto tem muita gente mau caráter também. São pouquíssimos, dá pra contar no dedo, são pouquíssimos. Mas como também no meio secular tem muita gente de caráter, gente de palavra, gente de família, gente que honra a família, entendeu? Então, assim, honra o seu propósito dentro da sociedade, né? Tem a sua convicção ali cessada na verdade. Então, assim, eu acho que eu acredito muito no que é o poder da música. Eu acho que a música tem esse poder de trazer coisas boas, trazer também coisas ruins. Tem muita música ruim, muita música que vem denegrindo a sociedade, assim, um nível muito hard, né? Então eu vejo isso, música boa e música ruim. Então, o que te fez permanecer foi que você entendeu que, no caso, Sim, sim. o farol, o trabalho farol, A conversa um letra, pouco cara, com o que a letra conversa muito comigo. tá dentro do teu Dentro do conceito. meu conceito, dentro do meu conceito,
quando se fala de música gospel, né? Então, assim, a boa É letra isso. sempre é bem válida. Essa parada. Muito válido mesmo. Cara, não tá me dando branco. Qual o nome da música? Pô, a música que eu mais gosto, esqueci o deu branco. Mais, Mas eu vou conseguir. mais eu vou conseguir. É isso mesmo. Mais Mas eu eu vou vou conseguir conseguir. aquela música que fala sobre a questão Aham, de sim, levar sim. a mensagem, né? Lembro, sim. Tá Foi. gravando. Tá gravando? Tá gravando? Então, eu queria expor aqui pra galera que realmente a gente, para chegar até aqui, foi uma caminhada longa, assim, bem difícil. Não só por questões financeiras, porque nesse meio, infelizmente, né, tudo se move na base da grana. E, porém, entretanto, graças a Deus por isso, inclusive, porra, eu tive a sorte de encontrar pessoas que não têm a grana como o primeiro valor, né? Então, assim, o Cleiton é um exemplo disso. Tá comigo desde o começo e foi um dos caras que sempre gravou comigo, trouxe ideia, sempre foi um cara que trouxe pessoas que têm a mesma vibe, a mesma energia e que realmente não priorizam a questão da grana. Entende que a grana é consequência do trabalho. Então, assim, primeiro vem a amizade, primeiro vem o caráter e depois grana. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma parceria muito boa e essa parceria ela transcende questões de trabalho, de grana e tudo mais. Já é uma amizade, pô, eu tenho ele como um irmão já, assim, parte da minha família. O Ronald também é a mesma coisa, o Bruno também é a mesma coisa, a galera bem parceira, que também tem a mesma linha de pensamento, a grana vem depois. E só que nesse meio do caminho a gente teve algumas pessoas que também participaram do projeto e que não permaneceram por conta realmente de viés religioso, né? Uhum. No começo estavam meio que afastados, né, da religião e tal, e estavam topando qualquer tipo de trabalho, aceitaram minha proposta porque entenderam que tinha valor moral ali envolvido, tinha boas mensagens, as músicas todas do projeto falam de coisas positivas, trazem uma conscientização a nível de sociedade, de como lidar com certas situações, de poder também olhar para si próprio, entender onde está errando para poder mudar. E, assim, tudo isso conversa um pouco com a questão religiosa de cada um, porque cada um acredita numa coisa, e tenta aplicar isso no seu dia a dia. O Cleiton é exemplo disso, é um cara que é evangélico, um cara que tem as crenças dele, tem a fé dele, mas no momento nada do que ele acredita, nada daquilo que faz parte do dia a dia dele veio interferir de maneira negativa para o meu projeto, que é um projeto secular, e tampouco fez com que ele quisesse pular fora, muito pelo contrário, a gente passou por um problema aí de desentendimento, ao qual houve um afastamento, muito detrimento dele querer fazer com que a parada acontecesse, e eu entendia também que não era o momento, porque eu tenho, né, uma questão aí de querer fazer as coisas realmente no tempo que eu acho que tem que ser. Não é nem questão do tempo, é questão mesmo da perfeição, é entregar com qualidade. Eu entendi que faltava coisas ali e na concepção dele estava perfeito para entregar. Então, assim, foi esse o ponto. Mas o tema principal aqui é o fato realmente da gente ter vivenciado isso, com aquela galera lá, e você, Cleiton, não ter pulado fora devido às suas crenças. Não só a sua crença a nível religiosa, como a sua crença em relação ao meu trabalho, entendendo que ali tinha mensagens que conversavam com o seu valor moral, conversavam com com o que você acredita que é certo para a tua vida, para o teu dia a dia. E aí eu queria, em cima disso, já te perguntar quais foram as músicas do trabalho que mais te impactaram e que te trouxeram essa ideia de que, porra, essa mensagem aqui é positiva, conversa com o meu dia a dia, conversa com o meu valor moral, faz um paralelo aí até com as minhas crenças religiosas. Fala para mim. Então, vamos lá. Eu paro muito para ouvir, né? E eu acho que isso é importante, você parar para ouvir. Então, assim, tem 3 músicas nesse trabalho que falaram muito particularmente comigo, né? O Silêncio foi uma delas, Veríssimo, então nem se fala. Tem o que eu mais gosto, Mas eu vou conseguir. mas eu vou conseguir. Então, assim, mais do que eu vou conseguir, acho que tem mais a minha cara, cara. Até, ó, uma particularidade, mas eu vou conseguir, por eu saber que você gostou tanto dessa música, a gente fez uma introdução deixando só o baixo. Não sei se tu lembra disso, mas eu vou conseguir, é a música que ela já começa com baixo. As outras, o baixo bem na cara.
E as outras tem um músicas... detalhe de baixo. tem um detalhezinho detalhe de baixo no começo, já na cara. No começo da música já começa... Já começa... Pô, e é maneiro, cara. É maneiro, né? Ficou bom, é uma ideia de acorde com terça maior e menor, com uma nota só no string ali, do e teclado. Tem um lance tribal também depois, na batera. Depois tem a segunda parte, a introdução, que entra a batera. Então, assim, pô, ficou bom, show de bola. Então, eu sou cristão protestante, então, assim, acredito muito em Deus, né? E o teu trabalho, pra mim, me lembra algumas bandas do meio gospel que falam praticamente a mesma linguagem. O que tá mudando é a galera que é da igreja e talvez você não seja nesse meio, né? Não conheça esse meio. Então as letras, para mim, elas foram muito próximas, se aproximaram muito na questão de algumas coisas da letra de me chamarem a atenção. Quando mais quando fala do ser humano. Acho que o ser humano hoje em dia anda muito perdido, cara. Muito fora da realidade, entendeu? Busca coisas que talvez eu acho que não deveria. E isso inclui sua saúde, sua saúde mental, saúde física mesmo em si, e assim por diante. Então, assim, essas 3 músicas falam muito particular. Então, assim, e quando você toca... mas eu vou conseguir o Silêncio e Veríssimo. São as músicas que elas falam diretamente pra mim. Então, por incrível que pareça, são as músicas que eu mais me identifico, cara, tocando mesmo, até na questão da tocada. Não que as outras não fizessem, mas tem coisas que já bate no peito, cara, assim. É que fosse um soco, uma corda, entendeu? Então, eu lembro que essas músicas eu tive muito cuidado para as encaixar. Não que as outras não fossem, mas como elas falaram comigo diferente, até para encaixar pequenas notas, pequenas coisas. Detalhes, né? Foi muito bem pensado, não foi uma coisa, vou fazer para mostrar que tá ali. Não, teve um propósito. E a letra, se você for ouvir o baixo, com a letra, você vê que os dois trabalham muito junto, falam muito, se conversam. Entendeu? O arranjo de baixo, para mim, se conversa muito com o que está sendo cantado. E para mim isso foi o grande lance. E assim, na verdade, sobre desentendimento, sobre afastamento, isso acontece porque, pô, cara, a gente tá levando um trabalho a sério. É muito sério isso pra mim. A música pra mim é uma coisa muito séria. Independente se ela for do meio gospel ou do meio secular. É uma coisa... Passa a ser uma coisa até particular, cara. Dependendo da situação, passa a ser uma coisa até pessoal. Se alguém fala mal, alguma coisa assim. Não que não venha falar mal, isso me incomode. Mas aquela coisa do desdenho. A pessoa às vezes nem ouviu, cara. Não tem nem ideia. Não fez nem umas perguntas interessantes para que você possa responder a nível para que a pessoa entenda o propósito da parada, entendeu? Tu me fez lembrar uma coisa aqui agora, cara. Fala aí. Do Valdo, cara. Pô, cara. Enfim. Deixa eu botar uma pitada de Valdo aqui. Deixa eu botar uma pitada de Valdo aí. Então, vamos lá. Deixa eu te explicar o que acontece. A maioria dos músicos, 90%, foi eu que trouxe pra tocar dentro do projeto. Ponto. E sempre quando eu faço uma proposta, eu chamo o cara, eu sempre deixo a par da parada, com muita clareza, com muita honestidade, uma coisa muito séria. Quando a pessoa me dá a palavra que pode contar com ela, eu chamo você e falo, tô com um cara assim, sensato, vamos sentar com o cara, para que não haja dúvida. Para que o que eu tenha falado não seja diferente do que talvez depois você fosse falar com o cara. Beleza, tá acertado, palavra é palavra, eu sou um cara muito de palavras, tipo assim, se a gente negociar uma parada, pra mim tem que ir até o fim. Ao menos que a gente chegue na conclusão, vamos parar por aqui que isso aí, não tem como mais. Então tem alguns músicos que chegaram assim, pô, mostrando que tava querendo fazer uma parada e dá trabalho, cara. O problema é o seguinte, você bota um cara, aí sai vamos supor, sai um guitarrista. Cara, tem que pegar aquele cara de novo, conversar com esse cara. Grana. Conversar. Fora estúdio. Conversar com esse cara. Trazer, muitas das vezes, trouxe os caras pra dentro da minha casa, cara. E tiramos um bom tempo passando a música. Falei, tá vendo? A guitarra tem isso aqui, tem um detalhe aqui. Aí tem um cara que não entende, às vezes tem que tirar um pouco da ideia da guitarra pra passar pro cara. Então isso dá muito trabalho. Aí o cara chega pra tu e fala assim, não, eu fiz aqui um diferente porque eu queria botar Pô, cara, isso me mata. De Valdo aqui. Cara, assim, tudo que é combinado não sai caro. Tudo que é combinado... E o combinado não foi isso. Quando tu ouviu isso dele? Cara, eu fiquei muito aborrecido. Ficou puto, né? Muito. Pode falar, fiquei puto. Pô, fiquei. Porque, tipo assim, a princípio, quando você... Vamos lá. O que acontece com alguns músicos? Não tô falando que seja o caso dele. Existem alguns músicos soberbos, quando vai tocar ou vai gravar, o cara quer mostrar trabalho de uma forma totalmente diferente.
Então, assim, se tem um trabalho, se tá gravado, cara, mantém o que tá ali. Se for alguma coisa que tenha que ser mudado, cara, conversa com a galera. Falei, cara, o que você Isso. acha de eu colocar um detalhezinho aqui pra dar uma atenção no ao vivo? Porque muitas das vezes você ouvir o disco em casa, ouvir o trabalho, o álbum em casa inteiro, e quando você vai tocar isso ao vivo, cara, possa ser que o ao vivo você perca um pouco de massa, ou às vezes até ganhe. Eu tenho uma ideia Então, para assim, silêncio que vai fazer com que a gente então, ganhe. assim, então nesses casos que aconteceu, cara, eu fiquei muito assim, com Eu muita lembro disso. raiva. Pior que eu lembro disso. Porque, tipo assim, cara, pô, você passa as músicas com os caras. Eu tava passando, enquanto você não tava, às vezes eu passava um instrumental de baixo e batera. Escrevia pros Eu caras. escrevia pros caras, mostrava, falando, cara, tá vendo? Ó, aqui entra um detalhe de batera. Então, assim, cara, isso é muito desgastante. Pra quem tá passando, pra quem tá respeitando o trabalho, Diogo. o que tá ali, pô, então assim, é fogo. Eu nem dou nome porque, enfim. Ah, não, eu dou Não, nome pra galera não é nem. conhecer, Não saber que tem gente por trás aí. enfim. Que Apesar que fizeram existem várias pessoas com o mesmo nome, então essa tá, galera, tá exatamente. valendo. Essa galera, eles não fizeram parte da construção do álbum, eles fizeram parte do projeto de tocar na noite. Então, assim, eles não fizeram parte da construção De gravar, da né? gravação. De participar de arranjo. De arranjo, É só tirar a música e tocar, era simples tirar a assim. música A e ideia era tocar. essa. Isso aí, Mas acho que nem isso rolou. Nem isso rolou, cara. Então é muito ruim, entendeu? Então, assim, pô. Aí, tipo assim, pô, você. Cara, quanto mais você demora na música, é pior, porque você passa o tempo, perde dinheiro, você perde a tua saúde em si, porque você tá envelhecendo. Cada segundo você tá envelhecendo, cara. Então, pra música é muito precioso, cara. Hoje, a gente tá aqui. Se amanhã não rolar nada, você já perdeu o dia da manhã. Na música ela funciona assim. Você ganha muito com a agilidade do negócio, entendeu? E assim, quanto mais você demora na música, pior. No meu caso, eu vou falar um pouquinho sobre o meu caso, né? Eu que sou, né, assim, eu como dono do projeto, né? Eu muito cedo consegui entender, cara, que independente realmente do quanto tempo eu venha demorar a lançar o trabalho, eu venha concluir o trabalho, eu tô ganhando no sentido de, porra, amizade, tá com a galera que eu gosto, tá fazendo o que eu gosto, independente se aquilo ali vai me trazer o sucesso ou se vai me trazer grana, sim ou não. Eu entendo que isso aí, cara, tá na mão de Deus, tá no astral, entendeu? Vai acontecer, se vai acontecer ou não vai, não está na nossa mão, vamos fazer o que está na nossa mão. Na minha mão hoje está o quê? Vou entregar o meu melhor. Isso independe de tempo, porque na verdade o tempo, não é que eu faça pouco do tempo, não é isso. Sim, claro. É que para mim o tempo está sendo respeitado e sendo valorizado, estando com o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, que é música, compartilhando das pessoas que eu gosto de estar em volta. Então, assim, eu não vejo isso como perda de tempo. Estar hoje aqui, por exemplo, gravando contigo, com a galera toda aqui, cara, pô, tá sendo, assim, pode ser que isso aqui não dê nada, velho. Mas eu tô aqui curtindo pra caralho de estar aqui porque eu tô no meio de pessoas que eu gosto, fazendo o que eu gosto, compartilhando uma ideia que é um projeto meu já de, sei lá, deixa eu entendo por gente. E eu acho que esse é o meu ganho, entendeu? Mas, assim, eu entendo também o teu ponto de vista, que é, tipo, porra, a gente gastou por grana, combustível, né, tipo, tempo. O tempo, a saúde também. Você, né? Parece não, mas já foram anos já. Não, a gente é músico, toca na noite e tudo mais, mas também temos o nosso trabalho, nossas responsabilidades paralelamente e precisa de um tempo de descanso para tu estar, né, bem para continuar a labuta aí do trabalho e tal. É verdade. E, querendo ou não, tudo isso é posto na ponta do lápis, né, cara? Assim, eu entendo o teu lado também, mas assim, porque o meu viés, meu pensamento, ele passa por uma outra... verdade. Um outro olhar, né? Assim, nós somos de situações diferentes, isso é fato. Como eu já tenho um pouco de estrada, já viajei, já toquei, já gravei, não vou dizer bastante, mas o razoável que dê pra entender como é que funciona o negócio. Então a gente já pega o feeling muito rápido. Se der uma música, cara, eu tento canetá-la o mais rápido possível, passar ela pra estar livre. Então assim, quanto mais tempo eu entendo, aliás, quanto mais menos tempo eu entender que isso é necessário, é pior. Entendeu? Tipo assim, como é que eu vou dizer? Cara, o negócio se tem uma música pra tirar, cara, em vez de eu esperar amanhã, fazer amanhã, cara, se me der hoje, daqui a pouco à noite eu já tô com ela esquematizada. Porque eu não sei qual é o dia da manhã. Até agora o telefone tá tocando, vai que de repente toca aí, pinta uma outra proposta. No teu caso é especial, entendeu? né, Então, cara? assim, É por aí. É por aí. Então, assim, eu tenho uma pegada que muito músico talvez não tenha, que é tipo assim, cara, você tem que fazer, cara, executa o mais rápido possível. Execute e fique seguro do que você está fazendo. Porque, tipo assim, amanhã pode pintar uma outra situação
e você perder esse feeling. Então, assim, é importante escrever, é importante canetar a música, tá com ela debaixo dos dedos ali, seguro no que tá tocando. Porque execução, cara, não adianta você cantar pra caramba se você tem um músico ruim tocando pra você, cara, Cara, comendo nota, errando, cara, vai pegar muito mal. Então tem que estar seguro. Então, assim, às vezes você dá um disco pro cara tocar, já aconteceu isso também no projeto. Já deixei o trabalho inteiro, pô, o cara só vai começar, de repente, fazer alguma coisa depois de uma semana. Eu já mato. Tipo assim, porque a gente é humano, a gente esquece também. Né? Isso não quer dizer que eu tenho uma mentalidade extraordinária na questão de memorizar as coisas. Tem coisas que eu esqueço, cara. Tem coisas que eu tenho que estar, às vezes, vamos supor, eu tiro a música amanhã para correr e esquecer. Então, se eu não tiver um espaço de tempo para poder treinar isso em casa, entregar esse material, cara, acho que não tem nada melhor que você ter numa banda, um baixo, uma batera e uma guitarra muito bem tocada, cara. Muito bem tocada. Então, assim, eu sei o que é isso aí, cara. Tu ouvir uma qualidade num PA maneiro e os caras seguram. E tá difícil achar, hein? Não, isso aí Entendeu? tá ouro, difícil cara. achar. Hoje, no dia de hoje, você Entendeu? conseguir realmente uma galera realmente segura. Cara, sabe qual é o meu grande sonho, de verdade? É eu ter como banda mesmo a galera que gravou, velho. Porque assim, porque essa nossa turma que tá gravando com a gente, tá produzindo, eles são músicos de estúdio. É uma galera que tá ali dando suporte pra gente pra poder tirar um projeto do papel, mas a nível de produto. Mas quando se fala de partir para a noite, para apresentar esse projeto, assim, infelizmente a gente não pode mais contar com essa galera, a gente tem que contar com uma outra galera. Uma outra galera. E aí é onde realmente a criança chora e o pai não vê, porque é uma outra história, né, cara? Tipo, você tocar com uma galera que não participou da produção, que não tem a mesma pegada, não tem a mesma execução, é o que você tá falando, sobre a questão da execução. Porra, o cara que tocou, o cara que criou, é a mesma coisa, pô, se eu vou tocar uma música, Veríssimo, por exemplo, né? E outro baixista, bota o Biso pra tocar comigo. O Biso é um excelente baixista, já esteve com a gente aqui e tal, já fez um trabalho bacana. Conheço o cara, conheço o trabalho do cara, energia boa também, o cara também executa brabíssimo. Mas, pô, o Biso ou você que desenhou o baixo? Sim, sim. Porra, É porque você até tipo... toca igual, mas a essência é uma outra parada. Cara. E por incrível que pareça, quando você grava, cara, fica algo teu, o teu DNA fica ali registrado. Fica, não tem jeito. Então, assim, por mais que você toque, tira idêntico, cara, mas a pegada é diferente. A forma de executar é diferente. Cara, a sensação ela é diferente. Não tô falando que seja impossível você tocar idêntico, mas você tocar aquilo que você gravou, cara, é outra parada. O teu DNA tá ali dentro, então soa diferente. Parada. O respirar é diferente. O tato é diferente. E vou te falar mais, o cantar também, tá? Porque quando eu canto música do Rapa, do Jota Quest, do Capital, e canto uma música minha, é outra parada. A execução é outra, a entonação é outra. E é até natural isso acontecer. A forma de encarar é outra, entendeu? Tipo, eu como tô cantando a música dos caras, eu procuro ser o mais fidedigno em relação a como o cara executa, né? Eu tenho uma referência. Mas quando eu tô cantando a minha música, cara, não tem referência. É porque é teu mesmo, você criou, saiu dentro... Cara, eu costumo dizer então, que é a mesma coisa de um parto, né? De um filho nascer, da mulher, né, cara? Sai dentro de você. A música é a mesma coisa. Isso é até engraçado, mas isso é interessante pensar nisso. A vivência da mulher, quando ela engravida e tem um filho, é a mesma coisa do que um músico. Ele gera o som, ele gera a ideia, ele sai dentro de você. São coisas assim que por incrível que pareça. Faz sentido, porque... Muita gente vai achar que isso é, que papo idiota e tal. Não. Cara, mas se você for sentar, pra quem é músico, e talvez pra quem é mãe, ouvir um lado, é um caso a pensar. Eu acho isso interessante. Quer ver, eu tô tocando um ponto importante, porque eu quando perdi meu pai, cara, o ato de escrever foi minha terapia. Tipo assim, eu não precisei fazer terapia, não precisei procurar um profissional, porque eu tinha música como refúgio. Então, tipo assim, papel e caneta, cara, eu escrevi umas 3 ou 4 músicas pensando no meu pai, cara. Então, assim, todas as vezes que eu escrevia, que eu concluía uma música, escrevendo, pensando nele, pensando na dor da perda e tudo mais, cara, era como se tivesse realmente tirado um peso, tá ligado? Tipo, assim, eu sei, é papo de eu acabar de escrever, ler o que eu acabei de escrever e sentir como se fosse uma outra pessoa escrevendo e que aquilo ali casasse com a minha situação e eu caí em pranto, chorando. Engraçado é que quando eu tava no processo criativo de escrever, eu não tava chorando. Tava sentindo o processo acontecer ali e tava tranquilo. Depois que eu concluí, que eu parei para ler o que eu escrevi, pronto,
caí em pranto, chorando pra caraca, aí que vinha aquela coisa mesmo de botar pra fora, por uma coisa que eu mesmo tinha acabado de escrever. Como se, é bem o que tu tá falando, tipo assim, botei pra fora, Uhum. depois que eu botei pra fora, se tornou algo Eu ímpar, sei como é que é. algo... É E desse aquilo ali jeito se aí. deparou comigo e eu, tipo assim, É, cara, ali me desabei ali, botei tudo pra é. fora e tal. Isso aconteceu várias vezes, cara, nesse período, assim, de processo criativo. Que, inclusive, essas músicas nós vamos estar agora no próximo álbum. Depois do Farol, a gente vai lançar um outro trabalho aí. Conto contigo, inclusive, Não, me pra bota aí pra me desenhar. gravar os baixos aí. E aí, tipo assim, porra, as músicas é uma parada mais emocional, mais pelo mais dessa minha fase aí da perda do meu pai, que infelizmente, né, ele foi o cara que é, me impulsionou para isso, para música e tal, foi o cara que realmente fomentou que a coisa acontecesse, patrocinou também, e infelizmente o Papai do Céu levou ele antes De concluir, de né? concluir, né? Ou seja, ele não viu o trabalho pronto, infelizmente não deu tempo. Mas realmente, assim, até em nome dele mesmo, cara, assim, que eu tô Uhum. encegueirado de fazer com que esse trabalho dê certo, chegue na maior parte da galera. A galera tem que abraçar esse trabalho porque é, foi, uma parte da minha vida que realmente envolve meu pai e para mim isso tem um peso gigantesco. Então não dá para abandonar, né? Não vou mentir, já chegou várias vezes aquele pensamento de, porra, vou largar, vou deixar, porque, porra, muito problema, a Uhum. galera não Eu sei abraça. como é que é. Infelizmente, um projeto desse tamanho, uma pessoa só não é o suficiente para fazer rodar. Precisa de mais gente, você sabe disso. Entendeu? Para estar aqui hoje, a gente precisou de uma equipe para poder fazer a parada, senão não vai rolar. Então, sozinho ninguém desenvolve nada. Sim, sim, claro. E, cara, entender as dificuldades, bem ou mal, chega aquele pensamento de, porra, vou abandonar, vou largar, tem outras coisas para poder acontecer e tal. Mas devido a toda essa história, cara, né? Não dá pra abandonar, velho. Não dá. Tem que ir até o Não, eu sei como final, é que é, tem cara. que acontecer, velho. Sim ou sim, tem que dar certo. E eu tô apostando muito e tô contando muito com a galera aí que o negócio vai fluir, vai ficar bom. Exatamente. Exatamente.